Tudo bem, galerinha? Aqui é o professor Christian. Prontos para estudar matemática? Hoje nós temos umas atividades para corrigir sobre união e intersecção de conjuntos. Vamos lá? Primeira atividade. Então vamos lá. Sejam os conjuntos A, B e C. Determine. Primeiro, vamos definir esses conjuntos por diagrama. Então, tem o conjunto A, conjunto B, conjunto C, certo? Por diagrama fica mais fácil de visualizar. Vamos lá, o que o exercício quer? Primeiro, ele quer saber os elementos do conjunto A, união com o conjunto B. Vamos ver. Eu tenho aqui o conjunto A. Ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B tem os elementos 3, 4 e 5. A união é juntar os elementos dos dois conjuntos sem repetir elementos. Vocês lembram disso? Vamos ver então como é que vai ficar? O 1 está no conjunto A. Beleza, ele vai para a minha resposta. O 2 tenho no conjunto A. O 3 eu tenho nos dois conjuntos, mas eu não posso repetir. Ele vai aparecer uma vez só na minha resposta. Tenho também o elemento 4 e o elemento 5 no B. Vamos ver como é que ficou? Está ali. Elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Sem repetição de elementos. Certo? Conseguiram entender? Vamos para a questão B. A união com C. Então agora é o conjunto A unido com o conjunto B. Vamos ver os elementos. 1 tenho no A e no C. Como a gente já entendeu, não repete elementos. O 2 eu tenho no conjunto A. O 3 também tenho nos dois conjuntos. O 4 só tenho no A. O 5 só tenho no C. Vamos ver como é que ficou? Então eu tenho agora a união com C, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Vamos para o próximo. O C. No C eu tenho o conjunto B, união com o conjunto C. No B eu tenho os elementos 3, 4 e 5. No C eu tenho os elementos 1, 3 e 5. Vamos ver como é que vai ficar em ordem crescente, do menor para o maior. Eu tenho os elementos 1, 3, 4 e 5. Vamos ver? 1, 3, 4 e 5. Certinho. É isso aí. Agora o D. A questão D está me dando a união entre três conjuntos. Os elementos do conjunto A, união com B, união com C. Ou seja, eu vou juntar todos os elementos. Lembrando de novo, sem repetir elementos. Beleza? Vamos lá. Elemento 1, 2, 3, 4 e 5. É isso aí, vamos ver? 1, 2, 3, 4 e 5. Fechou. Certinho. Letra E agora mudou. É intersecção. Lembrando, o que é intersecção? São os elementos que eu tenho nos dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Vamos ver. Intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. O que eu tenho no A que eu também tenho no B? É isso que eu quero na intersecção. O elemento 1 só tenho no A, então não vai. O elemento 2 só tenho no A. O elemento 3 eu tenho nos dois, então o elemento 3 vai fazer parte da intersecção. O elemento 4 também tenho nos dois, beleza, vai na intersecção. O elemento 5 não, só tenho no B, então ele não vai. Vamos conferir? 3 e 4 são os elementos que eu tenho nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos ver o próximo. Letra F, A intersecção com C. O que eu tenho no A, que eu também tenho no C. Vamos ver. 1, beleza, tenho nos dois. Então ele vai na minha intersecção.
O 2 só tenho no A. O 3 tenho nos dois, vai na minha intersecção também. O 4 não. E o 5 também não. Vamos ver? Isso, quem acertou aí levanta a mão, quero ver. 1 e 3. Letra G, B intersecção com C agora. O que eu tenho no conjunto B, que eu também tenho no conjunto C? 1, não. 2, nenhum dos dois tem. O 3 eu tenho nos dois conjuntos. Vai o 3 na minha intersecção. 4 não. E 5 eu tenho também. Então 5 também vai na minha intersecção. Vamos ver como é que ficou? 3 e 5. É isso. Beleza? Entendido? Letra H agora. Quero a intersecção dos três conjuntos. Que elementos que eu tenho no conjunto A, no conjunto B e também no conjunto C? Vamos ver? 1, não tenho no B. 2, não tenho. 3, eu tenho no A, tenho no B e tenho no C. Opa, achei o primeiro elemento dessa intersecção, o número 3. 4, não. 5, também não. Então o que ficou? Quem sabe? Isso, o 3, somente o elemento 3. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza, é isso. Acertaram todas? Vamos para a próxima? Ok. Segunda atividade. O que será? Vamos ver. Escreva na forma de extensão os seguintes elementos. Qual é essa forma extensão mesmo? É a forma que mostra os elementos entre chaves e separados por vírgula, beleza? Vamos lá. Primeiro conjunto. Conjunto A, onde meus elementos pertencem ao conjunto Z, ao conjunto dos números inteiros. Positivo, negativo e o 0, certo? Tal que o 6 é menor do que meus elementos, então meus elementos são maiores do que 6, e os meus elementos são menores e iguais ao 8. Então meus elementos têm que ser maior do que o 6 e só pode ir até o 8. Quais serão esses elementos? Vamos ver? Tararam. Conjunto A é o 7 e o 8. É isso aí, ó. Maior do que 6 e vai até o 8. Beleza? Vamos para a próxima? Letra B. Conjunto inverso é: meus elementos pertencem aos naturais, apenas 0 e positivos. Tal que o 5 é menor e igual aos meus elementos, e os meus elementos são menores e iguais a 10. Então me responde aí, quais vão ser os elementos do conjunto B? Respondeu? Vamos conferir. Os elementos serão 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Beleza? Vamos para o próximo. Conjunto C. Agora, os meus elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Positivo, negativo e o 0 não vai participar. Quem está me dizendo que o 0 não vai participar? Esse asterístico. Ele significa que o 0 não entra no conjunto universo. Meu elemento não vai poder ser o 0. Beleza? Continuando. Tá ok. 3 negativo é menor do que os meus elementos. Os meus elementos são menores, iguais a 4. E agora? Vamos ver. Meu elemento não pode ser 3 negativo, tem que ser maior. Então vai ser o 2 negativo, 1 negativo. Vamos ver. Como é que vai ficar 2 negativo, 1 negativo, como eu falei. Mas olha aqui, ó, o 0 não vai entrar. Eu vou pular direto para o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo e o 4. Beleza? Próxima. Conjunto P. O conjunto P, os meus elementos pertencem aos naturais, mas de novo, olha o asterisco aqui, ó. O 0 não vai poder participar.
Vamos continuar então. Um negativo é menor do que meus elementos. E os meus elementos são menores do que 6. E agora? Primeiro, a gente já viu que o zero não vai poder participar. E é somente números naturais. Certo? Então vai ficar meu conjunto P com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? O próximo conjunto que a gente tem para corrigir. Conjunto R. Meus elementos pertencem aos inteiros. Tal que 5 é menor do que os meus elementos. E os meus elementos são menores e iguais a 8. Beleza? Vamos ver, corrigindo, o conjunto R terá os elementos 6, 7 e 8. Tranquilo até aqui? Continuando. Z. Meu conjunto agora é chamado de Z. Nesse conjunto Z, os meus elementos vão pertencer também aos naturais, tal que x² menos 5x mais 6 tem que dar 0. Ou seja, o meu elemento elevado ao quadrado menos 5 vezes o meu elemento mais 6 tem que resultar 0. Ai, ai, ai. E agora? O que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que usar para achar o valor de x numa equação de segundo grau? O que eu uso? Bhaskara. Vamos lá. Relembrando Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta ou de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dê uma olhadinha aí então. Substituímos as letras pelos seus valores. A acompanha x ao quadrado, b acompanha x e o c é o termo independente, que não tem x. Beleza? Substituímos, resolvemos x', x duas linhas e encontramos como solução o 2 e o 3. Isso significa que o 2 e o 3 vão ser os elementos desse conjunto. Então, os elementos do conjunto Z são 2 e 3. É isso. Tranquilo? Vamos lá. Agora, atividade número 3. Tá ali. Agora, represente os conjuntos do exercício anterior, número 2, por diagrama de Venn. Então, conjunto A que tinha os elementos 7 e 8. Conjunto B tinha os elementos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Conjunto C, 2 negativo, 1 negativo, 1, 2, 3 e 4. Conjunto P, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto R, 6, 7 e 8. Conjunto Z, 2 e 3. Muito fácil, né? Tá tranquilo, tá favorável. Então vamos continuar. Agora, atividade número 4. Sendo os conjuntos A, B e C, como vocês podem ver aqui. Determine. Primeiro vamos identificar os elementos de cada conjunto. Eu tenho o conjunto A, como são os divisores de 16, os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. O conjunto B vai ter como os elementos 1 negativo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Beleza? Conjunto C é uma equação, só que agora é uma equação de primeiro grau. Como que eu acho o valor de x numa equação de primeiro grau? Vamos relembrar? Ali. Beleza? É fácil, né? X igual a 2. Então, o elemento do conjunto C vai ser 2. Certo? Já identificamos todos os elementos dos três conjuntos. Agora vamos determinar a intersecção com B. O que eu tenho no A
que eu também tenho no B. Vamos ver? 1 tenho no B, 2 tenho no B, 4 tenho no B, 8 não tenho, 16 eu não tenho. Então, como é que ficou? 1, 2 e 4. Letra B, eu quero conjunto B, união com conjunto C. Tudo que eu tenho no B, juntando com tudo que eu tenho no C. Como é que vai ficar? Ficou o próprio conjunto B, né? Já que o elemento do conjunto C é único, está dentro do conjunto B também. Então, se eu juntar tudo, não mudou. Ficou igualzinho o conjunto B. Certo? Agora a próxima. A intersecção com C. O conjunto A, intersecção com o conjunto C. O que eu tenho no A? O que eu tenho no C também. Essa tá fácil, hein? Quem sabe responder? Quero ver. O 2. É isso aí. Apenas o elemento 2. Agora a próxima. Quero ver quem descobre que está escrito aí. Simples assim. Conseguiu? Então vamos para a próxima. Agora é a atividade 5. Determine o conjunto X a partir da análise das informações a seguir. Vamos ver que informações são essas? A primeira está dizendo que esse conjunto aqui marrom, formado pelos elementos A, B, C e D, união com o conjunto X, é igual a um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Certo? Na segunda informação, está dando que esse conjunto azul é formado pelos elementos C e D. União com esse conjunto X, eu vou ter um conjunto formado pelos elementos A, C, D e E. Beleza? E a terceira informação está dizendo que esse conjunto verde é formado pelos elementos B, C e D. Intersecção com X vai dar um conjunto formado pelo elemento C. E agora? Então, temos aqui, ó, um conjunto verde, é esse. Formado pelos elementos B, C e D. Beleza? Eu sempre gosto de representar por diagrama, fica mais fácil de visualizar. União com X, o que eu vou... Desculpa, intersecção com X, o que vai acontecer? Eu vou ter o elemento C. Está nos dois ao mesmo tempo. Beleza? Cuidado para não se perder. Continuando. Agora nesse aqui. Conjunto azul. Ele é formado pelos elementos C e D. União com X vai ter o C e o D, que já estão aqui no azul, mais o A e o E. Então, o que significa? Que o A e o E vão fazer parte do conjunto X. Já que juntando os dois, eu vou ter A, C, D e E. E no azul eu só tenho o C e o D. É lógico que o A e o E vão estar dentro do amarelo, do X. Beleza? Agora a nossa terceira informação, que seria a primeira, né? Eu tenho aqui o conjunto marrom. Fiz diferente para destacar melhor. O conjunto marrom ele é formado pelos elementos A, B, C e D. União com o conjunto X vai ter os elementos A, B, C, D e E. Já estão todos aqui colocados. Certo? Então ele me pergunta: quais vão ser os elementos do conjunto X? Os elementos, então, do conjunto X está fácil de visualizar, ó, aqui no amarelo. A, C e E. Beleza? Como está aqui, ó. A, C e E. Ok? Ok, ok, ok. Vamos para a próxima. Sexta atividade. Dados os conjuntos A, B e C, certo? De acordo com as informações a seguir,
identifique, associe e assinale a alternativa verdadeira. Então eu tenho aqui, na primeira informação, está dizendo que o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3 pertencem ao conjunto A, a este conjunto. Na segunda afirmativa, está dizendo que o elemento 5 pertence ao conjunto B. Na terceira informação, está dizendo que o conjunto formado pelos elementos 1 e 5 está contido no conjunto C. A quarta afirmativa está dizendo que o conjunto formado pelo elemento 5 não está contido no conjunto B. E a quinta afirmação está dizendo que os elementos 5 negativo e 1 negativo não pertencem ao conjunto C. Então vamos lá. Ele me deu aquelas opções de verdadeiro ou falso. Então a gente tem que analisar cada caso para saber qual sequência estará correta. Beleza? Então primeiro vamos analisar conjunto A. O A estava dizendo que os elementos pertencem aos naturais menos o zero, tal que os meus elementos são menores do que 7. Então o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? O conjunto B está dizendo que os elementos pertencem aos inteiros. Tal que 2 vezes o elemento menos 7 tem que dar 3. Então qual vai ser o valor de x? Qual vai ser o meu elemento? Está aqui, o 5. Se eu colocar no lugar do x o número 5, eu vou ter 2 vezes 5 menos 7. 2 vezes 5, 10. 10 menos 7, 3. Pronto, encontrei. O meu elemento do conjunto B é o 5. E agora, o C é uma equação do segundo grau, que a gente já aprendeu a fazer, né? Resolvendo por Bhaskara, eu encontro os elementos 1 e 5. Certo? Então a gente já tem os elementos dos 3 conjuntos. Agora a gente vai ter que analisar as afirmações para saber qual é verdadeira, qual é falsa. Beleza? Primeiro, a primeira afirmação está dizendo que um conjunto formado por elementos 1, 2 e 3 pertencem a A. Se eu olhar aqui no A, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Só que ele está usando o símbolo de pertence. E pertence é para eu relacionar elemento com conjunto e não conjunto com conjunto. Então ele é falso por isso. Quando eu tenho as chaves, significa que é um conjunto. Se é um conjunto, eu não posso usar o símbolo de pertinência. Beleza? Então ele já começa com falso. A segunda afirmação está dizendo que o elemento 5 pertence ao B. Pertence, né? É o único elemento do conjunto B. Verdadeiro. A terceira afirmação está dizendo que o conjunto formado pelos elementos 1 e 5 está contido em C. Está contido é o símbolo correto, porque se trata de conjunto com conjunto. Mas agora a gente tem que ver se os elementos estão dentro do conjunto C. Vamos lá, 1 e 5. Beleza. Então isso significa que essa afirmação é verdadeira. Agora, número 4. Essa afirmação está dizendo que o conjunto formado pelo elemento 5 não está contido no conjunto B. Vamos lá no conjunto B. Eu tenho esse elemento 5? Tenho. Então essa afirmação aqui vai ser falsa. Beleza? Agora, a afirmação número 5 está dizendo que os elementos 5 negativo e 1 negativo não pertencem ao conjunto C. Vamos lá olhar o conjunto C. O conjunto C é formado pelos elementos 1 e 5 positivos. Então essa afirmação é verdadeira, que está dizendo que não pertencem
então ele está certo. É verdadeiro. E é isso. A minha opção correta vai ser a letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tranquilo? Vamos para a próxima. 7ª atividade. Dados os conjuntos A, B, determine o conjunto A intersecção com B. Para poder fazer essa intersecção, eu preciso saber os elementos do meu conjunto. Então, eu tenho o conjunto A, os meus elementos têm que ser maiores do que um negativo, e os meus elementos têm que ser menores e igual a 4 positivo. Então, ficou 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, os meus elementos têm que pertencer a Z, beleza? Tal que os meus elementos são maiores e iguais a 0, então vai começar do 0. E os meus elementos são menores do que 2. Então me responde aí, quais vão ser esses elementos? Já pensou? Vamos ver. O 0 e 1, beleza? Agora a gente vai ter que responder essa intersecção. Ou seja, quais são os elementos que eu tenho nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Pensa aí, vou te dar 2 segundos. 1, 2. Vamos ver. A intersecção com B é formada pelos elementos 0 e 1. É isso aí. E finalmente, tananã, terminamos. É isso. Mas a gente se encontra no próximo, hein? Beleza? Tô dando tchau e até a próxima.